Olá, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Daniel de História. Estão lembrados? Acredito que sim. Na aula de hoje, vamos estudar o absolutismo monárquico. Portanto, toda vez que vocês ouvirem falar sobre absolutismo monárquico, lembrem do governo dos reis, Idade Moderna, século XVI até o século XIX. Muito bem. Então, o que foi o absolutismo monárquico? Foi a organização política ocorrida na Europa em que o poder do rei estava concentrado nas mãos do rei. Né? Era o rei quem governava e estava acima dos demais poderes, de todos os poderes. E para sustentar o absolutismo do rei, tinham três pilares. Primeiro, a nobreza. A nobreza dava ao rei a sustentação política. A Igreja Católica dava sustentação religiosa, moral para o rei. E a burguesia sustentava o rei de forma financeira, econômica. Formação dos estados nacionais. Ou seja, como foi formada as nações? Para a gente entender como foi formada as nações, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e entender o que era o feudalismo. O feudalismo, então, era o sistema baseado na propriedade da terra, cujos donos eram os senhores feudais. Né? Ou seja, no feudalismo o poder estava descentralizado, fragmentado. Lembram disso no primeiro ano? Mas esse sistema feudal ele vai entrar em crise. E quais motivos levaram a essa crise do sistema feudal? Aqui nós vamos ter as guerras prolongadas, né? As guerras prolongadas na Idade Média, em que os senhores feudais disputavam terras. Por isso, havia a construção de vários castelos medievais na Europa. As revoltas camponesas também são um motivo que explica a crise do sistema feudal. Né? E dentre as revoltas camponesas, a gente tem as chamadas Jacquerie, que foram revoltas camponesas na França. Portanto, as guerras prolongadas e as revoltas camponesas explicam o enfraquecimento do poder dos nobres. Né? Explica o enfraquecimento dos senhores feudais. Outro ponto importante é o chamado renascimento comercial, onde ocorreu o desenvolvimento do comércio e das cidades. Né? Então, o renascimento comercial, as guerras prolongadas e as revoltas camponesas explicam a crise do sistema feudal. Agora, gente, é importante vocês saberem que o rei, ele buscava reafirmar seu poder. Ou seja, o rei queria centralizar o poder, ele queria unificar o território sob o seu comando. A burguesia aqui, ou seja, aqueles grandes comerciantes, eles queriam aumentar os seus lucros. Ou seja, esses lucros viriam com estradas livres de bandidos, padronização de pesos, medidas e moedas e unificação de tributos. Portanto, gente, a gente tem dois interesses em comum. Rei e burguesia queriam pôr fim ao domínio dos senhores feudais. Tudo bem até aí? Portanto, vai haver uma aliança do rei com a burguesia contra os senhores feudais. A burguesia vai entrar com os recursos financeiros e o rei, de posse desses recursos financeiros, vai formar um grande exército nacional. O resultado dessa aliança entre rei e burguesia foi o fim do sistema feudal, ou seja, o fim do domínio dos senhores feudais, a centralização do poder nas mãos do rei, o estabelecimento do absolutismo monárquico na Europa e a colocação da nação a serviço da burguesia. Recapitulando, nós temos absolutismo monárquico, teremos o poder centralizado nas mãos do rei.
E o fim do sistema feudal é explicado através da aliança que ocorreu entre rei e burguesia. Tudo bem até aí, gente? Vamos continuar. Teóricos do absolutismo, ou seja, pensadores que defendiam o poder absoluto do rei. Primeiro aqui, o Nicolau Maquiavel. Este italiano, cuja principal obra dele foi O Príncipe. Maquiavel vai dizer que os fins justificam os meios. Para ele, a mentira, a traição, a violência são meios válidos para se conquistar ou se manter no poder. Então, Maquiavel vai dizer que os meios inescrupulosos eram válidos para que o rei se mantivesse ou conquistasse. Maquiavel ainda vai dizer que o monarca ele tem que ser temido e não amado, porque o que garante o respeito é o temor e não o amor. Maquiavel vai defender a chamada secularização do poder, ou seja, ele vai fazer severas críticas à interferência das igrejas nos assuntos políticos. Isto é, a chamada autonomia do poder político sem a interferência da igreja. Vamos ver outro teórico. Thomas Hobbes. Esse, agora em inglês, sua principal obra foi o Leviatã. Segundo Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. O homem livre na natureza comportava-se como animais. Então era a chamada guerra de todos contra todos. Ou seja, o que é que ele quis dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, que a sociedade, os homens, eles iriam entrar em guerra e se autodestruir. E para que isso não aconteça, a saída era quê? Era que a sociedade devia firmar um contrato social, devendo entregar para o rei todo o poder. E o rei iria garantir a paz e a ordem. Portanto, para Thomas Hobbes, o poder do rei viria da vontade dos indivíduos. Outro teórico, Jacques Bossuet. Bossuet já é um francês, cuja principal obra era a Política segundo a Sagrada Escritura. Nessa sua obra, Bossuet vai defender a teoria do direito divino do rei. Ou seja, ele vai dizer que o rei recebeu os poderes de Deus, logo a sociedade lhe devia obediência. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa que atentasse contra o rei, estaria cometendo um sacrilégio, estaria cometendo um pecado mortal. Tudo bem? Adiante. Vamos recapitular, então. Jacques Bossuet dizia que o poder do rei vinha da vontade divina. Thomas Hobbes dizia que o poder do rei vinha da vontade da sociedade. Já Maquiavel vai defender a secularização do poder. Ou seja, ele vai fazer críticas à igreja para não interferir nos assuntos políticos. Muito bem. Seguindo adiante. Vamos ver agora o absolutismo na França. Rei Luís XIII teve como principal ministro o cardeal Richelieu. Richelieu vai adotar as seguintes medidas na sua política interna. A primeira medida foi a de centralização do poder real. Richelieu vai conseguir consolidar a monarquia absolutista francesa. Ele vai incentivar o comércio e a corrida colonial francesa, enriquecendo os cofres franceses. Ele vai impor também o catolicismo como a principal religião na França e vai tornar a França uma potência mundial. Aqui vemos a figura do rei Luís XIII e a figura aqui do cardeal Richelieu. Rei Luís XIV.
Luís XIV, nós vamos ter o auge do absolutismo francês. Luís XIV foi chamado de Rei Sol. O Sol era o símbolo de sua realeza, por ser um astro brilhante e poderoso. E era assim que Luís XIV era visto por seus súditos e até por reis europeus. Ou seja, Luís XIV era chamado de Rei Sol. A ele foi atribuída a frase l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. O rei estava acima de tudo e de todos. Nessa frase, a figura do rei vai se confundir com a figura do Estado. O principal ministro de Luís XIV foi Jean Colbert. Com Jean Colbert, vai ser ampliada a política mercantilista. Olhem aqui no desenho. A colônia francesa foi transformada em fornecedora de matéria-prima para a metrópole e consumidora de produtos manufaturados. Nessa relação comercial de colônia e metrópole, a metrópole vai enriquecer, acumular riqueza, explorando as suas colônias, no chamado Pacto Colonial. Aqui nós temos o rei Luís XIV, o chamado Rei Sol, ele que foi o expoente máximo do sistema absolutista francês. Recapitulando, rei Luís XIII, seu principal ministro, cardeal Richelieu, transformou a França numa potência mundial. Rei Luís XIV, principal ministro, Jean Colbert. É no governo de Luís XIV que nós vamos ter o auge do absolutismo francês. Bom, gente, chegamos ao fim. Na próxima aula, vamos dar continuidade ao absolutismo monárquico. Tudo bem? Então, gente, até a próxima.